Shalom, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos estudar um pouquinho a respeito de ansiedade e fé. Lá no Evangelho do Senhor Jesus, segundo Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25, o Senhor Jesus fala a respeito de ansiedade e suas consequências, como é que ela age na vida do ser humano. Nós aprendemos que quando um texto bíblico começa falando assim, por isso, então, a seguir, é importante a gente ler o texto anterior. E lendo os textos anteriores, nós percebemos que o Senhor Jesus está vindo de um ensino, onde lá no ensino, no versículo 22, ele ensina a respeito da separação que há entre luz e trevas, que ou é tudo luz ou é tudo treva, e isso é algo que está lá no primeiro capítulo de Gênesis, versículo 4, quando Deus cria a luz e vê que a luz é boa e faz separação entre luz e trevas. A partir daquele momento, né, no momento em que a luz foi criada, não houve mais mistura. E o Senhor Jesus, ele confirma isso aqui no versículo 22, em seguida ele ensina, falando de luz e trevas, ele ensina a respeito de dois senhores, que é um versículo que sempre chama muito a minha atenção, é um versículo que sempre me deixa um pouco estarrecida. O Senhor Jesus, o Deus que tem todos os atributos exclusivos de Deus, o Deus eterno, o Deus criador, fala que existem dois senhores. E ele fala, não é possível servir a Deus e a Mamon. Mamon é um nome em aramaico que significa as riquezas. Então, o Senhor Jesus fala que não é possível servir a Deus, que é Espírito, e Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais em Cristo. E dele é que nós recebemos todas as boas dádivas. E apresenta Mamon, que é o Senhor das riquezas, que oferece algo que não pertence a ele. Porque todas as riquezas, todo o ouro, toda a prata, todas as riquezas espirituais, as riquezas terrenas, pertencem a Deus, porque foi ele que criou. Então existe um enganador que quer se fazer passar por um senhor e te oferece coisas que ele não pode entregar. Porém, isso pode nos causar um problema e nos distanciar do centro da vontade de Deus para a nossa vida. Porque quando nós andamos num caminho chamado ansiedade, nós corremos o risco de estar servindo a esse outro Senhor e não servindo a Deus. Porque a ansiedade, ela gera uma desconfiança na capacidade de Deus de cumprir aquilo que ele disse que iria cumprir. E a gente vai estudar isso aqui. Lá no dicionário, o dicionário diz que ansiedade significa mal-estar físico e psíquico, agonia. É uma das definições de ansiedade. Me chamou muita atenção o mal-estar físico. E eu conversei com psicólogos e psiquiatras que confirmaram que a ansiedade causa dor real física na pessoa. A pessoa sente dor nas costas sem ter problema de coluna. A pessoa sente dor de cabeça sem ter nenhum problema na cabeça. Ela sente dores reais. Que a ansiedade é paralisante. E a gente aprende aqui no versículo 27 desse texto que a gente está estudando, que a ansiedade ela é improdutiva, porque ela não gera absolutamente nada. O Senhor Jesus fala, por mais ansioso que você esteja, você não consegue mudar absolutamente nada na sua vida, não muda nada. Então, além de tudo, a ansiedade é perder tempo, porque você gasta energia e tempo com algo que não aconteceu, existe a forte probabilidade daquilo não acontecer, e você está usando esse tempo que você poderia estar produzindo algo em ficar ansioso, em ficar preocupado. A palavra ansiedade, ela tem origem na língua grega, e em grego, a raiz dessa palavra significa sufocamento. Então daí eu entendo, a partir desse texto, que quando a ansiedade gera medo, e o próximo passo do medo é desespero com algo que não aconteceu,
a ponto de gerar dores no corpo, a ansiedade está tentando sufocar, através desse desespero, a nossa fé. Porque a gente aprendeu lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é a certeza, é a convicção das coisas que se esperam. Certeza de fatos que não se veem, convicção das coisas que se esperam. E quem espera, está esperando em Deus, na fé sobrenatural. Existem dois tipos de fé, e nesses dois tipos de fé, um é a fé natural e a outra fé sobrenatural. Fé natural, a gente até já estudou, é a fé para andar sobre uma ponte, é a fé para subir um edifício, um exemplo simples da fé natural. A fé sobrenatural é a fé que crê naquilo que não se vê. E o mais interessante é que a Bíblia fala que a fé é dom, ou seja, dom é presente. A gente recebe esse presente de Deus e é nossa responsabilidade conservar esse presente e não perder esse presente. A ansiedade tenta sufocar, matar esse presente da fé. E nós aprendemos que, nesse texto aqui, nós devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas terrenas serão acrescentadas. Ele vem falando de luz e trevas. Depois ele fala de dois senhores. E aí ele apresenta um reino. A Bíblia, ela nos ensina que existe o reino de Deus, que é o reino da luz, e o império das trevas, que é o império do inimigo da nossa alma. Quando nós buscamos o reino da luz e tudo que está dentro do reino da luz, nós alcançamos aquilo que o imperador das trevas está oferecendo como se fosse dele, não é. A palavra do Senhor, ela nos ensina em Romanos 1, versículo 17, que a fé é um processo. Quando ela fala de fé em fé, que nós seremos transformados de fé em fé. Então nós temos uma experiência com Deus e essa experiência nos leva para um degrau na fé. Esse degrau, ele nos alavanca para outro degrau. E aí nós temos uma outra experiência que nos alavanca para outro degrau. A Bíblia é um livro de processos. A Bíblia fala de geração em geração, de força em força, de glória em glória, de fé em fé, mostrando que Deus trabalha em nossas vidas por meio de processos, inclusive na fé. Existe o processo de fortalecimento da fé, existe o processo de conservação da fé, existe o processo de andar na fé, o processo de ter a fé acrescentada, o processo de ter a fé protegida, aumentada. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19, a Bíblia fala sobre conservação da fé e fala sobre naufrágio. Naufrágio é o contrário, é a falência, é o mau êxito de conservar a fé. E lembrando sempre que ninguém entra num barco, numa embarcação, para naufragar. Entra com o objetivo de alcançar a outra margem, de chegar no lugar. Porém, no meio do processo acontece algo. A gente já estudou, inclusive, sobre tempestade, que é algo que pode fazer o barco naufragar, mas nós devemos entender que existem processos que podem fazer a fé naufragar, mas que nós devemos lutar para conservar a vida e a saúde da nossa fé. A Bíblia também ensina lá na epístola de Paulo a Tito, que é uma epístola pastoral, que a fé pode adoecer. Ele cita lá, fala com os que são sadios na fé. Ou seja, se há pessoas que são sadias na fé, existem pessoas que estão enfermas na fé. E a Bíblia também fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O Senhor Jesus é a palavra. Ele se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Lá em João, quando ele se apresenta como Deus eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele fala 9 vezes que ele é o eu sou nesse texto. E ele também fala, eu sou o pão
da vida. Eu sou o que alimenta, o que traz força. Quando a fé vem pelo ouvir a palavra, significa que a fé é alimentada pelo pão da vida, que é o Senhor Jesus. E quando nós alimentamos a nossa fé com Jesus, ela cresce. Agora, se nós alimentamos a nossa fé com ansiedade, ela morre sufocada. A fé é um caminho. Está aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. O caminho no qual andamos, nós andamos por fé e não por vista. E o Senhor Jesus também fala, não andeis na ansiedade, ou seja, existe um caminho que chama ansiedade e existe um caminho que chama fé. No caminho da fé, você encontra o Senhor Jesus. No caminho da ansiedade, você não encontra o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele nos ensina, lá em Lucas capítulo 17, versículo 5, que a fé pode ser acrescentada quando os discípulos falam para Jesus, acrescenta-nos, aumenta-nos a fé. E ele não fala para os discípulos, não vou fazer isso não, porque não dá. Ele apresenta uma possibilidade, que é a alimentação da fé. A gente já viu que existe a fé natural e a fé sobrenatural, e que todos nós recebemos esse dom de Deus enquanto humanos, porque não existe nenhum povo, quando você estuda antropologia, você descobre que não existe nenhum povo, até hoje, desde a criação, que não tenha fé. Todas as pessoas, todos os povos, as nações que foram descobertas, têm fé em algo sobrenatural. Pode não ser a mesma fé que você tem, mas esse elemento, esse dispositivo está dentro de cada ser humano. Acontece que existem pessoas que perderam a fé e pessoas que declaram que não têm fé, porque não cuidou e perdeu. Por isso é que nós devemos alimentar a nossa fé com a palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus. Isso está escrito lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Se você quer se aproximar de Deus para ser recebido por Deus, é importante, é imperativo que você tenha aceitado o Senhor e Salvador da nossa fé, o autor da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Só assim nós agradamos a Deus, quando nós nos apresentamos a Ele cobertos pela fé no Cristo, no Messias. A Bíblia nos ensina em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, que a fé não é de todos e está falando exclusivamente de fé natural. Então, há certas coisas que nós não devemos compartilhar, e eu não estou falando da salvação, não estou falando de evangelismo, estou falando de fé para mudar a sua vida, fé nas promessas de Deus, fé nas coisas que Deus diz que vai fazer na sua vida, através da palavra dele ou através de uma profecia, porque eu também creio em profecia, um dia a gente pode até estudar sobre isso. Mas não é para compartilhar com qualquer pessoa, porque às vezes a pessoa tem a aparência de ter fé, mas não crê no que você está falando e ela vai te alimentar com uma palavra que vai gerar ansiedade e não fortalecimento. A fé, ela é produtiva porque a fé gera atitude, está lá em Tiago capítulo 2, versículo 18, a fé gera obras. Então quem crê só da boca para fora, a fé não é verdadeira, a fé ela deve gerar atitudes. E por fim, aqui no versículo 34, quando o Senhor Jesus ainda está falando de ansiedade, ele fala que a ansiedade é excesso de futuro. Ele dá uma definição aqui sobre ansiedade. O que é ansiedade? É quando você tem ansiedade, quando você se inquieta com o dia de amanhã. O dia de amanhã é futuro. E eu sempre falo isso aqui e hoje a gente está lendo o fundamento bíblico desse ensino. O que é ansiedade? Ansiedade é excesso de futuro. Quando teus olhos estão postos no futuro. O que é depressão? Depressão é excesso de passado. Quando seus olhos estão focados no passado. Ou nas coisas boas que você viveu e não vive mais, ou nos traumas, nas dores que você viveu e graças a Deus também não vive mais porque ficou no passado, mas a pessoa não avançou e aí ela fica depressiva. Então, se o passado não é o melhor lugar para nós colocarmos os nossos olhos,
não é o melhor lugar para a gente andar. E se o futuro não é o melhor lugar para a gente andar, qual é o melhor lugar para a gente andar? O melhor lugar para nós andarmos é o dia de hoje, porque é no dia chamado hoje que estão contidas as bênçãos de Deus para a nossa vida. A Bíblia fala, lá em 1 Samuel, capítulo 11, versículo 13, que hoje é o dia que Deus nos livra. Hoje é o dia que Deus nos livra. Se você está sendo perseguido, se você está com receio, está com medo, está em pecado, hoje é o dia que Deus traz livramento sobre a tua vida. Hebreus, capítulo 3, versículo 7. Hoje é o dia de ouvir a voz de Deus, a maravilhosa voz de Deus, que traz uma boa notícia para nós. Hoje é o dia de ouvir a voz de Deus. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26. Nosso Deus coloca hoje o caminho da bênção e o caminho da maldição diante de nós e fala: você deve escolher entre o caminho da bênção ou o caminho da maldição, o caminho da ansiedade ou o caminho da fé. E ele ainda dá um toque, né? Escolha, pois, a bênção. Hoje é o dia de nós escolhermos a bênção de Deus para a nossa vida. Josué capítulo 5, versículo 9. Hoje é o dia que Deus tira a vergonha do passado, a vergonha do pecado, a vergonha da derrota, a vergonha da escravidão. Hoje é o dia que Deus tira a vergonha do Egito da nossa vida. Egito simboliza o passado, simboliza a escravidão, simboliza aquele tempo em que nós andávamos em trevas. Através das mãos do Senhor Jesus, nós fomos chamados para o reino de Deus. E quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas nos são acrescentadas nesse processo que Deus realiza na nossa vida, nos fortalecendo a fé, de modo que nós podemos sair da ansiedade e a ansiedade pode sair de nós porque nós confiamos em Deus, nós não desconfiamos do que Ele tem prometido para nós, nós não desconfiamos do amor de Deus para nós. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Shalom, Deus abençoe a todos.